jovem. Hoje não vai ser aquela coisa quando a União Soviética ainda existia. Para você que ainda acha que Plutão é um planeta, não é mais. E para o Gabriel isso é tranquilo. E também não vou chamá-lo de Gabriel, senão ele vai dizer que estou bravo com ele. Para o nosso entrevistado / convidado do dia de hoje, o Gabriel Kazucas. Kazucas, tudo bem com você? É uma honra ter você aqui no nosso bate-papo, te receber no Você Empresário. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo certinho e bora lá, bora conversar. Bora falar sobre negócios, que é disso que a gente gosta. Kazucas, hoje você empreende em que segmento? Conta um pouco da sua história e lembrando, como você é muito jovem, não precisa ser assim tão resumido, porque senão daqui a 10 minutos a gente fala e termina agora mais um episódio. Então vai tranquilo, conta um pouco da sua história, quando que você começou a empreender, para que quem está assistindo a gente aqui, já aproveitando para pedir, se inscreva no canal, deixa o seu like, dá aquela moral aqui para a gente. Conta um pouco da história do Gabriel Kazucas, para quem não te conhece. Bom, bora lá. Eu começo estudando tecnologia desde 2014. Em 2014, eu começo um mestrado sobre cidades inteligentes, um mestrado pela Universidade de São Paulo, aqui, e começo a entender um pouco a dinâmica da cidade, planejamento urbano, e principalmente, né, como que aplicativos de tecnologia, eles influenciam ali o planejamento urbano de São Paulo. Então, eu entro nesse rol ali tecnológico, por essa via. Eu vou para a Universidade Autônoma de Madrid por 6 meses, estudar lá também esse processo de smart cities, esse processo de equipamentos urbanos, e daí, é claro, né, a tecnologia entra nesse meio tempo, e eu vou me transformando também, tanto em estudos, quanto em como utilizar melhor essa tecnologia, né? Então, hoje eu sou consultor pedagógico e também atuo no meu doutorado sobre uma metodologia ativa de aprendizagem, nova, né? Completamente nova. Aliado com tudo isso, minha esposa tem uma confeitaria e a gente vem desenvolvendo um processo ali conjunto de aptidão, de criar, de desenvolver uma marca, desenvolver sabores, de desenvolver uma brasilidade dentro da confeitaria dela. E é claro que a tecnologia ela vem muito aliada nesse processo. Eu trago, né, para dentro desse processo de empreendedorismo as metodologias ágeis, eu trago as tecnologias, e isso vai potencializando ali a estrutura, o nosso plano de negócio, isso vai modificando a nossa relação com o negócio nesse processo, nessa levada. Hoje, então, você é um doutorando em inteligência artificial. Eu sou um doutorando, na verdade, em uma metodologia ativa que eu desenvolvi. Só que para eu desenvolver essa metodologia ativa, eu estudo as relações cognitivas, não só humanas ali no sentido de biológicas e tudo mais, mas no sentido de como que a inteligência artificial e a tecnologia vem atuando no processo cognitivo dos seres humanos. Perfeito, o negócio vai longe. O diretor que está lá nos bastidores já deve estar se mordendo, querendo fazer uma pergunta sobre tecnologia, mas calma, diretor, daqui a pouco você terá a sua oportunidade. Porque o diretor, você falou com ele brevemente aí antes do nosso bate-papo, explicando para o pessoal, assim, o Kazucas entrou no link 6h10, 6h12 e começou a gravar. O negócio aqui é a hora da verdade. Nada combinado, falei só para ele. Você fala bastante, eu quero te ouvir. Então o diretor ele fica ali meio desesperado, mandando mensagem, falando que quer fazer pergunta, mas espere seu momento, diretor. Vamos ter uma fábrica de cortes. Eu adoro fábrica de corte, porque corte dá audiência. Então nós vamos começar primeiro. O que é uma Smart City? Smart City é uma cidade inteligente, né? Então, é uma categoria de cidade em que a gente tem equipamentos digitais, principalmente quando a gente fala de internet das coisas, né? O IoT, que é basicamente sensores
programados e atrelados em equipamentos urbanos para a gente gerar alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso colocar uma câmera num cruzamento e esse cruzamento ali a gente tem um fluxo, uma análise de fluxo. Se for próximo a um rio, eu começo a analisar a cheia do rio em dias de chuva e onde que entra o sensor, onde que entra a inteligência da coisa, né? Eu programo. Quando, por exemplo, tem um dia de chuva e o rio passa de determinado estágio, eu já disparo um alerta que vai ter uma enchente. Ou quando o trânsito atinge, né, X tamanho ali da tela envolvida, eu já coloco um alerta de trânsito, eu já vejo ali como que os aplicativos podem escapar dessa localização. Então, eu equipo tecnologias já existentes, como câmeras, como, enfim, outros processos, com sensores pré-programados para fazer uma execução ali que eu desejo realizar. Perfeito, é bem interessante. Só que, por exemplo, esse exemplo foi ótimo. Esse exemplo que você deu para o rio, você consegue detectar um nível de água, mas vai ter que usar essa inteligência também para fazer o pessoal parar de jogar lixo lá no rio, né? Porque o pessoal também é brilhante, né? Exato. E para lixo ainda tem uma que é muito legal, né? Que eu vi lá na Espanha, que eles medem as lixeiras, né? Então, nas ruas tem lixeiras, grandes lixeiras, com detectores ali de volume de lixo jogado. E daí o caminhão ele faz a rota a partir dessas lixeiras cheias, ou seja, você otimiza o trânsito, porque o caminhão ele vai passar onde ele precisa passar para recolher, você otimiza a questão ambiental no sentido de recolher onde precisa, e daí você tem vários ganhos ali urbanos com essa ação, de simplesmente entender onde precisa passar, em qual momento e qual o melhor horário para fugir do trânsito. Caraca, eu não tinha a menor ideia que isso era possível, mas tem uma lógica absurda, né, cara? Às vezes o brilhante é ser óbvio, né, cara? É impressionante isso, né? Para a parte do esforço repetitivo, que eu estou aqui, por exemplo, falando em primeira pessoa, eu tenho uma corretora de seguros. Então, eu pretendo melhorar, ainda não o fiz, ainda está faltando aquela graninha para investir, ter uma situação para eliminar movimentos repetitivos com programações. Que para alguém que estuda o que você estuda, você nem consegue entender como que é possível alguém fazer movimento repetitivo, né? Já para por aí a nossa conversa, né? Mais ou menos isso. Nessa Smart City, também é possível, você tem situações comportamentais numa cidade que é possível com inteligência artificial ganhar celeridade, Kazukas? Sim, com certeza, a gente consegue, porque na Smart City a gente tem basicamente dois tipos de ação. A gente tem as ações do tipo top-down, ou seja, no geral, parcerias público-privadas, que os governos fazem com empresas ali que você quer prestar a solução, né? Por exemplo, outro exemplo que a gente tem é, por exemplo, a incidência de luz nas cidades. Então, os postes na cidade ficam com uma luz mais fraca e a partir do momento que passa uma pessoa que gera um movimento, esse poste fica mais incandescente, né? Fica mais forte. Então, você tem empresas de Smart City ali que focam nessa questão de iluminação. Ou você tem ações do tipo bottom-up, né? Ou seja, que são ações horizontais, que parte da população, a partir de um aplicativo de tecnologia de comunicação, a partir de um movimento, a partir de um movimento tecnológico ali local, entender que está tendo um problema, utilizar esse recurso e gerar um movimento social ali, local, para desenvolver, para, enfim, resolver a situação que está ocorrendo. Perfeito. Vindo para a educação, que hoje é o core do seu negócio, né? Você está voltado hoje para essa tecnologia, aonde você consegue aplicar esse conhecimento que você tem para a educação? Imagino que no sistema privado, não sei se está no público também isso. Fala um pouco dessa operação, de que maneira você impacta.
A gente tem a gente presta consultoria para as escolas, né? Então, a gente trabalha num aspecto ali mais amplo. Então, por exemplo, para gestão, né? Para a equipe gestora, a gente consegue desenvolver ações de conhecimento, de tecnologias, de aplicação, de como que isso impacta ali o dia a dia de uma gestão escolar, enfim, quais recursos ela pode usar, como que ela usa, como que ela realiza essas ações. Para a equipe de professores, quais são as ferramentas que existem hoje que pode facilitar o processo de aula, que pode facilitar o processo de realização de um planejamento, de executar um PowerPoint, de fazer uma aula, de trazer exemplos. E daí, assim, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem uma ampla gama de possibilidades de atuação, né? Então, e eu falo, né, que para mim a principal competência para se utilizar uma inteligência artificial é o pensamento crítico. Muita gente acha que a inteligência artificial vai acabar com a criticidade ou vai fazer a gente parar de pensar e tudo mais. Mas, assim, o pensamento crítico, ele é essencial, primeiro, porque eu preciso formular uma pergunta. E quando a gente pega ali, né, a taxonomia de Bloom, os desenvolvimentos cognitivos, fazer pergunta é muito difícil. Não é algo simples, não é algo fugaz ali. Para se desenvolver uma pergunta de qualidade, eu preciso ter uma noção do que está acontecendo, uma noção do contexto do que eu quero, para onde eu quero, ter uma noção da onde eu vou chegar, ter uma noção do verbo que eu vou utilizar, porque as palavras, elas também vão ali se adaptando, elas vão tendo impacto, e depois que eu envio a pergunta, eu preciso analisar essa resposta. Então, essa resposta faz sentido? Não faz sentido? Onde que essa resposta pode melhorar? O que eu posso fazer? Qual outro prompt que eu posso enviar para que a resposta fique ainda melhor? Então, o pensamento crítico envolvendo o assunto, envolvendo o contexto, envolvendo aonde eu quero chegar, a forma como eu realizo isso é muito maior. Eu estou pensando aqui, e assim, até porque tem algumas citações interessantes, fala assim, né? Se você não obteve a resposta que você precisa, muda a forma de perguntar, né? É isso. E caminha muito ao lado, né, do que você está dizendo, porque às vezes uma pergunta ruim gera uma resposta também ruim. E como você faz isso, né? Eu tô que eu te falei, eu já sei que Plutão não é um planeta, já estou atualizado, mas ainda apanho bastante, por exemplo, da edição de vídeo, pego o celular, não sai nada, mas eu vou bem em algumas coisinhas, ali, eu brinco com todo mundo, você sabia que no Google, se você faltar uma calculadora, você bota a conta, o Google faz a conta? A maioria das pessoas não sabe, então, isso eu aprendi em algum momento, então assim você vai se virando, é um braço, mas ele nunca vai substituir a capacidade, né, esse pensamento crítico, como você colocou, porque se você se agarrar o tempo inteiro na questão da inteligência artificial, você não vai saber o que é bom ou o que é ruim, né? Exato. Você tem que ter um desenvolvimento para saber se é aquilo que você está disposto a entregar para um cliente, para um futuro cliente, para um parceiro comercial, né? O pessoal abandonou muito a escrita com o passar dos anos, e você pede para alguém, me manda um e-mail, o e-mail virou uma prova de amor, né? Né? É um absurdo isso. Eu que sou do tempo que fui ter e-mail com quase 20 anos de idade, hoje você fala, a pessoa fala, não, já manda aqui no WhatsApp, a gente já resolve por aqui. Não, mas o WhatsApp não é documento, eu quero formalizar isso para você. Daí quando você, mas você não acredita no que eu estou dizendo? E às vezes quando você pede isso, a pessoa, não sei se já aconteceu com você, acaba até gerando ali um desconforto numa eventual negociação, né? Não, exatamente. E eu acho que é importante, assim, a gente entender da onde que chega essa inteligência artificial, né? O que é essa inteligência artificial? Porque, assim, por exemplo, quando a gente coloca no GPS um caminho e ele dá para a gente o melhor caminho, isso já é uma inteligência artificial. Quando a gente tem um histórico de embarques ali no aeroporto, ele consegue calcular o no-show do que está acontecendo.
Qual que é a grande novidade da inteligência artificial, do chat GPT? É que hoje eu consigo enviar uma pergunta e ele me dá uma resposta não numérica. Então, ele não dá uma probabilidade, né? Ele não faz uma predição numérica de algo que eu consigo colocar no Excel, por exemplo. Né? Ele consegue me dar ideias de texto. Então, quando eu peço, ao invés de fazer um toró de ideias aí, me dá 20 possibilidades de nome para esse produto. Né? Me dá Sensacional, né, sugestões. cara? É sensacional, né? O produto é XYZ, a característica do produto é tal, a matéria-prima do produto é tal. Então, olha quanto que eu vou categorizando e eu vou gerando o meu banco de dados. Porque quanto melhor o banco de dados, melhor ele vai predizer o que eu vou querer. Então, qual que é a característica do produto? Qual que é a cor do produto? De onde que ele vem? Por que eu estou fazendo esse produto? De onde vem a ideia e tudo mais? Beleza, me dá aí 20 ideias de nomes para esse produto. E daí ele dá as 20 ideias de nomes, né? Eu consigo estruturar, organizar um atendimento para o meu cliente, né? Então, organizar um bot, organizar uma estrutura de comunicação no WhatsApp, organizar uma estrutura de e-mail. Então, eu quero acessar ali, eu quero chegar nessa conclusão com o cliente, mas eu tenho essa sequência de perguntas, eu tenho essa ação, eu quero gerar esse impacto, eu quero que o cliente tenha essa sensação, qual pergunta eu posso desenvolver, posso criar. A IA, a gente tem ali um enorme banco de dados em tempo real que a gente pode utilizar para a gente, de forma criativa, né? Para ordenar, ou alguns hacks legais, né? Que explica para uma criança, como se fosse uma criança de 4 anos. Então, o que eu vendo? O que é meu produto? Por que eu estou fazendo isso? Coloco tudo lá, todas as características da minha empresa, do meu produto, da minha atuação. Tá, agora explica como se fosse para uma criança de 4 anos. E daí ele resume ali para você, ele dá uma idade. É incrível. Ele faz essa quais possíveis objeções? Né? Outro dia eu estava vendo, e aí eu vi que tinha uma possibilidade. Eu fui lá e coloquei quais são as possíveis objeções. Só para. Eu fico brincando, né? Falo, vamos ver aonde isso vai, né? Quando você descobre, é realmente igual uma criança, né? Você vai ali. E aí, nas possíveis objeções, eu falei com 3 clientes diferentes, das 5 possíveis objeções, 4 eles falaram. Então, eu já sabia o que responder em cima do que ele ia dizer para mim. E simplesmente vira um deixing bird, né? Ele já fica ali tudo pronto para você, né? Exato. Você consegue se preparar muito melhor, o cliente vê que você está muito mais preparado, você consegue alinhar tom de voz. Então, eu quero um tom de voz assim, assado, cozido, eu quero ali gerar um impacto diferente, como que eu posso responder de uma maneira, e daí... Né, ele consegue possibilitar isso. Então, é muito interessante, né, esse preditor de texto, esse preditor, inclusive, das ações que a gente vai ter. Perfeito. E para as escolas, o impacto do tipo de trabalho que você faz, da consultoria que você presta, ele direciona o quê? Ele reduz tempo de trabalho para o professor, ele gera mais qualidade da maneira em que você passa para a criança. Como que é isso no seu dia a dia? Por exemplo, tem alguém vendo aqui que é de colégio e está vendo você falando, está gostando do que você está dizendo, ele fala assim, poxa, legal, gostei. O que mudaria na minha escola se eu fizesse esse tipo de trabalho que o Kazuca está propondo? Daí vai mudar um pouco o tipo de ação que ele vai querer. Então, vai querer uma ação mais pedagógica, no nível de formação de professores, no nível de ampliar as possibilidades de atuação e de personalização, porque daqui a gente entra também num processo de personalização da educação, né? Entender o que eu vou entregar para aquele determinado aluno, de que forma, de que maneira, ou eu mexo na estrutura gerencial da escola. Então, a escola, você apaga muito fogo, né? Então,
eu preciso gerar um recado para as famílias, eu preciso definir o tema da festa do Dia das Mães, do Natal, como que eu vou organizar, fazer roteiro de eventos, fazer o roteiro de uma aula, eu consigo uma possibilidade de atuação para onde eu olhar na escola, né? E sempre diminuindo e dando mais possibilidades para as ideias e para as questões. A comunicação hoje, acho, da escola para com os pais ou responsáveis dos alunos, ela não deve ser uma comunicação muito fácil, né? Você falou no Dia das Mães. Na escola da minha filha tem o Dia da Família. Já não existe mais o Dia das Mães e nem o Dia dos Pais. Eu confesso que eu particularmente fico um pouco frustrado, porque eu achava mó barato quando ela me dava o presente do Dia dos Pais. Então, acaba meio que, na verdade, para a criança que não tem o pai, eu consigo entender o motivo, acaba se tornando, ela não fica exposta a essa situação. Sim. Mas para o pai que tem a criança, você também não está exposto pelo outro lado, você também não tem aquele momento legal que eu, por exemplo, eu tenho algumas coisas que ela me deu até hoje guardado no Dia dos Pais. Então, como que é esse desafio de fazer essa comunicação hoje com linguagens que elas não podem pontuar nem para A nem para B, ela tem que ficar ali meio que no meio para satisfazer todas as linhas de pensamento nesse momento que a gente vive de difícil comunicação, pelo menos na minha opinião. Eu acho muito legal hoje, principalmente assim numa cidade como São Paulo, que a gente tem um fluxo de pessoas muito grande, um fluxo de mercado muito grande, é que a gente consegue ter uma variedade de escolas, né? Então, a gente tem escolas que, de fato, ainda mantêm essa tradição do Dia dos Pais, do Dia das Mães, e ela cria um projeto político-pedagógico voltado a essas ações. Ao mesmo tempo, a gente tem escolas que pode ser, inclusive, na mesma rua, um pouquinho mais perto, mais longe, que já é uma escola um pouco mais contemporânea, que adota diferentes nomenclaturas, que adota diferentes projetos dentro da escola e que faz um projeto político-pedagógico que faz parte tanto para aquela cultura escolar desenvolvida, quanto para clientes que buscam também essa variedade, tem clientes que buscam essa heterogeneidade ali de ações, né? E a inteligência artificial, ela é muito interessante porque ela consegue apoiar essa personalização, né? Se a gente falar, a inteligência artificial, ela reproduz a sociedade que a gente tem. Se a gente tem uma sociedade múltipla, a gente consegue também personalizar essa multiplicidade de ações, de intenções, de contato, inclusive, de comunicação com o meu cliente. Perfeito, é uma visão bem interessante. O que você falou, é óbvio que você vai dominar o tema, porque você vive disso, mas assim, o que você falou, eu vivo meio que na prática, porque eu tenho uma afilhada e o pai dela fala, a primeira coisa que eu pergunto na escola é se tem Dia dos Pais e Dia das Mães. Uhum. Para ele é um ponto inegociável. Um outro ponto é o seguinte, que aí que eu acho que ele tem bastante razão nesse ponto. As escolas hoje elas dão uma ênfase absurda para o Dia das Bruxas, para o Halloween, mas não tem escola dando ênfase para o folclore brasileiro. Então elas correm cada uma por um lado realmente, né? A interpretação das coisas é muito diferente, né? Uma linha mais contemporânea e uma linha mais old school, diria assim, né? Exato, mais tradicional, né? Como a gente gosta de chamar. Perfeito. Ó, chega um momento, a gente está com 24 minutos aí de bate-papo, o diretor está lá intocado, enclausurado lá no cantinho, e ele quer se manifestar. O diretor, fique à vontade, suba para participar desse bate-papo, o senhor que estava aí preso no cantinho, ninguém estava lhe vendo, agora estão lhe vendo. Tudo bem, diretor? Tudo bem, Marcão, tudo certo, caso eu estou ouvindo aqui o bate-papo de vocês. E bem interessante o bate-papo, né? Acho que muita coisa para a gente falar sobre o tema. Legal demais ouvir você falando, Cazucas. E assim, né? Vocês estavam falando agora sobre mais essa questão escolar.
Mas fugindo um pouco e indo, pelo menos a princípio, depois talvez eu faça mais alguma pergunta, nunca saberemos, né? Saberemos depois. Na verdade, nós sabemos, né? O senhor tem direito a uma pergunta, mas o senhor é ousado, né, diretor? Então, estamos aí, né? Talvez eu fique em impedimento, né, Marcão? Aí é complicado. Mas, Kazuki, num geral, assim, sobre, né, a inteligência artificial e as novas dinâmicas, né, sociais, né, até comportamentais, como você mesmo estava falando lá no começo, que envolvem ela, que envolvem o tema, como você falou muito bem, né, assim, você já tinha um GPS, já é uma inteligência artificial que está te dando uma direção ali, você já tinha isso presente de uma certa forma, só está mais manifestado, acho que em diferentes questões, né, nesse momento atual que a gente está vivendo. E aí, cara, assim, vou falar de uma experiência pessoal, até que eu vi que eu fiquei olhando, cara, como assim, sabe? Para entender de fato qual que é o ponto de virada e assim, se não tem uma queimada de largada ali em um certo momento, é aí que eu quero chegar. Porque a situação é a seguinte: um ser humano, um conhecido, estava numa dieta. E aí ele passou para a pessoa que cozinha na casa dele e falou assim: não, pô, passei umas receitas e tal. Eu falei, pô, caramba, que legal, ele, né, deve ter consultado uma nutricionista, enfim. Por aí, acho que você já está entendendo onde eu vou chegar. Ele abriu o chat GPT, e ele falou isso depois, falou assim, não, eu abri o chat GPT e pedi para receitas para tal, tal, tal e tal coisa. Uma coisa super específica que ele estava fazendo. Eu peguei as receitas, passei para a moça. E é isso. Tô comendo isso. E eu fiquei, caramba, cara. E aí me deu uma sensação esquisita. Eu falei, não era desse cara ter ido no nutricionista ao invés do chat GPT? E nada contra o chat GPT, mas nesse caso, eu falei, caramba. Essa foi tensa, hein? Será que é por aí mesmo? E aí que eu queria chegar, entendeu, Caso? Com esse exemplo que, para mim, na minha cabeça, foi bizarro. Eu fiquei meio tipo, cara, tô vendo isso aqui mesmo? Será que está certo? Qual que é, na sua visão, né, e na sua visão, acho muito precisa de quem domina isso, se você vê isso de uma maneira um pouco problemática, assim, porque de fato, né, a inteligência artificial, não só o chat GPT, vem como um facilitador muito grande, né? Você estava falando aí de Smart City, é uma coisa espetacular, sabe? E eu sou um entusiasta muito grande, principalmente, né, dessa parte facilitadora. Mas me dá um certo receio desse exemplo e de outros, né, menores. Esse acho que foi o que me deixou mais de cara, assim, de falar, caramba, não dava para ele mesmo pensar nisso, entendeu? Não dava para ele consultar alguém que estava pensando isso? Tem que ser o computador? Eu vou devolver a pergunta. Se dava para ele mesmo pensar? Não, eu vou devolver a pergunta para você. Essa atitude dessa pessoa é muito diferente da atitude de uma pessoa que segue uma influencer no Instagram, no TikTok, que não é médico, que não é nutricionista. Não acho. E começa a dar um monte de sugestões e vender e-books e vender soluções e pílulas e não sei o quê. É muito diferente? Não acho, mas eu acho igualmente louco. Entendeu? Eu falo, será que era esse caminho mesmo também? Sabe? Acho que você foi bem demais também na resposta, mas nesse sentido, sabe? Acho que, de novo, não é uma coisa que passa só pelo chat GPT, é no geral, né? Na interação e nas comunicações das pessoas, no geral, de você olhar assim, caramba, pô, por que eu tô seguindo a receita dessa pessoa? Ah, não, porque ela tem 500 mil seguidores, falou que já emagreceu no total 1 milhão de quilos de 930 mil pessoas diferentes. Eu falei, os dois se baseiam em prova social. Né? Oi? Os dois exato. se baseiam em provas sociais. Ou a prova social ali do quanto que emagreceu e de quantidade de seguidores, e a prova social do arcabouço de dados que eles têm. Mas esse é um ponto essencial, né? Onde que está a ciência, onde que está o conhecimento, onde que está essas validações
que a gente precisa ter, principalmente questões extremamente importantes do dia a dia, né? Rapaz, Exato. desculpa, a Manda pergunta ver. foi sensacional. A pergunta do entrevistado também foi. O negócio tá bom aí. É que eu falo, Casucas, eu não deixo ele subir, porque senão eu caio. Eu perco a minha função Olha, nessa Fernando. resenha, mas para complementar, Bruno, eu achei muito legal essa dinâmica, né, da questão da prova social, porque eu comentando com um conhecido meu que é da Zona Sul de São Paulo, ele mora do lado de uma influência. Diz que a influência, quando ela não está afim de correr, ela dá 2 piques na frente do prédio, o marido dela grava e ela sobe. Depois ela posta no Instagram dela, parece que ela correu tipo Forrest Gump no filme, Joga não uma sei se vocês água, já né? viram. Pra Isso. fingir o suor. E tá tudo certo. E o pessoal curte, vai, você é guerreira. Não, realmente, você me inspira. Se soubesse o que ela fez ali, então, essa questão da prova social nos dias de hoje, realmente ela é muito impactante. Né, o que é a inteligência artificial? Eu acreditar no influencer ou no Google mesmo, né? O próprio Então, Google diretamente também é o doutor Google, né? exato. Até complementando a resposta da tua pergunta, Kazuki, eu acho que assim, o princípio é o mesmo, mas você tem algumas diferenças que são até, acho que marcantes nesse ponto, porque, querendo ou não, um influencer, né, uma pessoa que você está seguindo ali, pô, você está se baseando de fato, tem 1 milhão de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu. Beleza. Que estão acompanhando essa pessoa aqui. E querendo ou não, é uma pessoa. Você tá vendo, ela pode estar fazendo aquilo ali que o Marcão tá fazendo. Falando. Chegando lá, dando 2 passos e beleza. Mas é uma pessoa, é uma figura, é uma, querendo ou não, uma inspiração. Você olha e fala assim, pô, eu quero ser igual a essa pessoa. Quero fazer o que essa pessoa tá fazendo. O chat GPT não. É um computador que tá te dando uma informação. Você nunca conversou, você não sabe se tem o tanto de credibilidade que tem aquilo ali sobre um médico ou até sobre um influencer. Então, assim, tô fazendo e levando para esse lado essa pergunta justamente porque dessa pessoa e de outras, curiosamente, da mesma faixa etária, me parece que depois, né, da popularização, principalmente do chat GPT, né, que é esse exemplo mais prático que eu estou falando, parece que tem quase um apoio. Ele vira quase como uma bengala, assim, de falar assim, não sei, mas vou perguntar para o chat GPT. Não sei, mas o chat GPT vai fazer. Não é muito diferente do Google. Mas, assim, para coisas que me dão a impressão de que, tipo, será que precisava? Será que não era mais legal, às vezes, você fazer outra coisa? E aí, Kazuka, de novo, tá? Não tô indo contra. Pelo amor de Deus, acho espetacular, acho necessário. Mas me liga esse alerta também, às vezes, as pessoas falam assim, cara, será que para isso precisava? Você acha que tem esse limite ou você acha que não? E é isso aí. Mas eu acho que o ponto é exatamente do que eu trouxe, da principal habilidade que a gente precisa ter para usar uma inteligência artificial, que é o pensamento crítico. Exato. A gente precisa ter o pensamento crítico de entender, primeiro, ele pode errar, ele pode trazer informações falsas. A influencer também pode trazer informações falsas. São recortes de pseudo-informações, digamos assim. E a gente precisa estar muito bem unido sobre esse conceito. Então, nesse exemplo que você trouxe, Bruno, eu acho que o chat GPT ajuda mais um próprio nutricionista do que a gente que está querendo dicas sobre nutrição, porque o nutricionista, utilizando o chat GPT, ele sim vai saber se essas receitas... Faz sentido ou se não faz. Está Exato. fazendo sentido. O nutricionista ele pode expandir as possibilidades dele, ele pode perguntar para o chat GPT dicas de lugares ou de ingredientes ou de processos. Então, a informação ela é extremamente importante, mas não é toda informação que vira conhecimento. E daí a gente precisa entender o que é informação, o que é conhecimento, o que é fake news, e o que é que eu, como cidadão, posso absorver disso tudo para viver melhor.
estendo no meu cotidiano para fazer um exercício, esteja na minha empresa para investir melhor, para, de fato, diminuir meu tempo de trabalho e ter mais qualidade, mais assertividade nas respostas, nos processos e nas ações que a gente tem no dia a dia. Perfeito. Acho que de fato, né, Cazucas, Marcão, é uma questão conjunta. E aí, o que me pegou nessa situação foi justamente isso. Falei assim, pô, o cara parece que ele queimou uma etapa aí. Quando você falou, nutricionista pode se apoiar no chat GPT. Eu falei, mas, pô, você não vai saber se ele tá certo, se ele tá errado, né? Por exemplo, se eu vou pedir, eu gosto muito de correr. Se eu vou pedir uma dica de corrida pro chat GPT, ele pode me dar uma informação que, não sei, às vezes por um problema específico que eu tenho no meu joelho, ele vai me quebrar em vez de me ajudar. Mas se for um educador físico fazendo essa mesma pesquisa, ele vai falar, ó, vai por isso aqui, mas você tem essa questão, então ajusta, sabe? Ó, baseado no que eu já aprendi com o Cazucas na nossa longa convivência de 37 minutos, como ele faria essa pesquisa? Gosto de correr, preciso de um treino, mas tenho problema no joelho direito. O que você me sugere? Aí o chat GPT, é isso, né? GPT. O chat GPT vai te ajudar nesse sentido, porque quando ele falou da nutricionista, eu imaginei o seguinte, para você que já foi um dia numa nutricionista, olha, eu preciso de uma dieta, né? O corpo consome 1.800 calorias, eu preciso de uma dieta, eu quero emagrecer. Aí a nutricionista olha para você e fala assim, olha, você precisa comer queijo de cabra da Suécia, você precisa comer uma pera que nasce uma vez a cada 3 anos do Vietnã e beber suco de caju de Angola. Aí você olha e você fala, onde eu compro isso? E aí você começa a adaptar. Se o nutricionista acessa, ele vai dizer dieta calórica com tantas... eu preciso de qual alimento para dar tantas calorias por dia. Então, eu entendi a lógica que você quer dizer. Direciona com muito mais qualidade. Aí ele valida tecnicamente, né? Sim. Exato. Eu gosto muito de utilizar uma palavrinha para saber se meu prompt está bom ou não. A palavrinha chama PACIF. P-A-C-I-F. Por quê? É um acrônimo, na verdade, né? O P é de papel. Então, qual é o papel que eu estou desempenhando aqui? Eu sou um empreendedor, eu sou um professor, eu sou um nutricionista. Qual é o papel que eu quero desempenhar nesse momento ali de conhecimento? O A é a ação. Então, o que eu quero? Eu quero que o chat GPT me forneça alguma coisa, quero que ele sugere, eu quero que ele estruture, eu quero que ele melhore, eu quero que ele explique, eu quero que ele dê exemplos. Aonde eu quero chegar, né? Qual que é a ação? E daí o contexto. Qual é o contexto disso? Né? Então, eu estou me baseando na teoria de alguém, eu estou me baseando em alguma metodologia, qual é o contexto que eu vou aplicar essa questão? Né? Se a gente fala de confeitaria, a gente tem pessoas que fazem brigadeiro em casa e a gente tem mega confeitarias no Brasil reconhecidas e confeitarias que vêm de fora, e enfim... Então, qual é o contexto que eu estou inserido? Qual é o contexto social, qual é o contexto econômico? Trata bem esse contexto para o chat GPT, para daí sim eu trazer a minha intenção. Qual é a minha intenção ao enviar tal prompt? Por que eu estou enviando? E, por final, o formato. Né? Eu quero em forma de texto, eu quero em forma de vídeo, eu quero em forma de como que eu quero esse texto, né? Então, se a gente pega papel, ação, contexto, intenção e formato, eu já começo a desenhar bons prompts ali para o chat GPT para vir respostas que façam mais sentido para mim. Perfeito. Ó, volto para os bastidores, daqui a pouco eu volto de novo aqui, talvez, hein? Fica um mistério. Ô, diretor, se o senhor quiser ficar aí, eu fico um pouco mais contido, eu já continuo, não tem problema, a gente cada episódio é um episódio, diretor, então não precisamos... Sabe qual a maior vantagem do você empresário, diretor? Ninguém pode me mandar e nem mandar o senhor embora. Até porque a equipe somos nós dois. Então, isso, está tentando juntar um dinheiro para contratar o Filipinho, viu, Cazucas, que seria o terceiro elemento, mas o dinheiro está curto.
Então, somos nós dois. Trabalhamos de graça nesse projeto maravilhoso, já atingimos as primeiras 15 mil visualizações, comemoramos os nossos 105 primeiros seguidores. Estamos lá. Um dia seremos grandes, né Bruno? Mas quem começa grande, ô Kazuca, é filhote de baleia, viu? O resto e vai crescendo, então é assim que estamos. Então, hoje eu já aprendi também o Pacífico, gostei. Estou tendo aqui uma aula, isso é muito legal. Agradecer demais pela sua presença, tá? É muito legal essa troca. E agora, quero voltar na questão desse contexto para fazer esse bate-bola, e o Bruno vai junto também, ô Kazucas. Esse caminho tem volta? Ou só vai cada vez andar mais inteligência artificial? Isso regride em algum momento ou você não vê isso passando perto do que já foi um dia? Pô, daí eu vou fazer a citação de Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me serve. Então, é importante, assim, qual é o caminho que eu estou desenhando, para onde eu quero ir e, principalmente, de onde eu vim. Da onde veio esse processo todo que chama inteligência artificial? Né? Daí eu tenho uma referência muito legal, que é de uma pesquisadora brasileira que chama Lúcia Santaella. Ela escreveu um livro, Neo-Humanos, e ela fala das 7 revoluções culturais dos sapiens. Né? Então, ela começa falando que a primeira grande revolução cultural é a cultura da oralidade. Então, quando o ser humano começa a desenvolver a fala, a se comunicar, deu um primeiro impacto cognitivo que mudou ali a sociedade, a organização da sociedade, a estruturação da sociedade. Depois, ela passa pela cultura da escrita. Então, a gente começa a escrever o alfabeto, a gente começa a desempenhar a escrita, ou seja, a gente começa a externalizar a nossa memória. Porque antes, como que a gente contava história? E daí, a partir da escrita, a gente começa a externalizar. Então, a gente começa a ter os registros, a gente começa a ter esse outro material extremamente importante para o nosso conhecimento e que gera um desenvolvimento cognitivo diferente. Até chegar onde? Na imprensa de Gutenberg, né? Então, uma coisa é eu ter um livro e ter ali uma pessoa para reproduzir isso manualmente, ter poucos leitores. Outra coisa é eu ter uma estrutura, né, quase que industrial ali, uma manufatura extremamente robusta, que começa a reproduzir esses escritos e criar escritos cada vez maiores que vão se configurando nos livros e esses livros chegando para a população e a externalização da memória, ela também vai acontecendo. Daí, quais são as outras, né? Eu falei de 3 aqui, e se a gente pega o tempo histórico dessas 3 primeiras culturas, a gente tem quase mais de 2.500 anos ali de desenvolvimento do ser humano, e a gente tem as últimas 4 revoluções do cognitivo nos últimos 100 anos. A gente começa com a cultura de massas. Então, a gente tem ali a Revolução Industrial, a gente tem a separação do espaço-tempo, a gente tem as institucionalizações, né? Então, as coisas começam a ficar institucionalizadas, formalizadas. A gente tem o desenvolvimento da escola como um lugar ali que as crianças vão para aprender em algum lugar. E passando da cultura de massa, a gente tem a cultura da mídia. Então, ali na década de 50, quando a gente começa a ter esse processo midiático, a televisão, o rádio, toda essa comunicação chegando e cada vez mais a memória externalizada. Até no início dos anos 90, a cultura do digital, e daí a gente tem uma questão de ubiquidade, né? Então, essa necessidade da gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E a gente chega hoje nessa cultura dos dados. E essa cultura dos dados, muito impulsionada pela essa explosão do Big Data, né? Dessa grande quantidade de dados que até março de 2025 a gente vai gerar mais dados que até aqui a gente gerou, sabe? Essa coisa toda que a gente vai gerando e processando os dados. E a inteligência artificial, ela vem para quê? Ela vem para
processar todos esses dados e começar a sugerir texto, começar a sugerir imagem, começar a sugerir som, começar a dar possibilidade para a gente utilizar esses dados da forma que melhor se adapte para a gente. Então, quando você fala tem volta, eu acho difícil, né? Eu estou já pensando a próxima evolução cognitiva que eu quero só ver quando vier a computação quântica. O quanto que isso vai impactar o nosso dia a dia. Ô, Kazucas, vou mais uma daqui, hein, Marcão? De fato, né, falando, a gente tem... aqui, ó. Era isso aqui. Aí foi aqui, o braço já tá no cotovelo, daqui a pouco tá puxando o ombro. O cara falou para eu ficar, eu fiquei. E aí não vou ficar quieto. Mas uma talvez seja a última da minha parte. Mas eu duvido acho que muito. porque é um. É a última. Acho que é um tema que gera muito um pensamento geral, assim, né? E tem muita gente, de fato, né, de vários perfis que podem assistir a gente por aqui, Kazucas, você fala nesse ponto muito certeiro também de que a evolução, enfim, de tecnologia, geração de dados, enfim, a coisa está caminhando, parece que cada vez mais rápido, né? A gente está só acelerando esse processo. Se você pega, por exemplo, vídeos, né, de um show de uma banda em 2010, não tinha ninguém filmando aquilo ali. Em 2013 tinha várias pessoas filmando aquilo ali. Em 2015 estava todo mundo filmando aquilo ali. No intervalo de 5 anos. Né? Então, assim, você tem a evolução da tecnologia de uma forma muito marcante, de fato. E, partindo também do princípio da inteligência artificial, você vê, é muito comum você ver comentários, enfim, de pessoas, às vezes de pessoas que não estão muito por dentro, e por isso que eu acho legal abordar esse tema com você, tipo, mas isso aí não vai tirar emprego de muita gente? Isso aí é robô que vai substituir o humano? Troca uma ideia com a gente sobre isso, Kazucas, para as pessoas se tranquilizarem, ou não também, né? Aí vai da tua visão da coisa. O que você acha na relação da dinâmica social, geração de emprego, enfim, até de mercado de trabalho também, porque impacta muito? Bom, bora lá. Eu acho que tem algumas questões para a gente pensar nesse âmbito, né? A primeira questão, talvez dando um passo para trás, antes de responder a pergunta em relação a empregos e tudo mais, é assim, pensar nos últimos 100 anos, pensar os últimos 100 anos ali, nossos ali, da sociedade. Teve alguma modificação genética gigantesca no cérebro do ser humano que falasse assim, nossa, que grande evolução? Não. Mas o quanto de desenvolvimento e inovação que a gente teve nesses últimos 100 anos. Então, esse processo, ele vai muito dessa memória externalizada que a gente consegue cada vez mais, com o mesmo tamanho dos nossos órgãos, do cérebro e espaços de memória, a gente consegue armazenar em equipamentos extracorporais nossos. Então, quando você me pergunta, vai acabar com o emprego? Não vai? Vai depender muito do uso que a gente faz dessa memória. Porque eu posso não ir no nutricionista e fazer uma pergunta para o chat GPT, ou eu posso ser um nutricionista que utiliza esses recursos para justamente dar um atendimento melhor, dar um atendimento com mais possibilidades, entender um pouco mais a personalização do meu cliente, trazer mais para a realidade dele os cardápios. Então, vai muito do uso, mas um fato que eu trago, que eu gosto muito da metáfora, é do Copilot, né, da Microsoft. A inteligência artificial, o melhor uso da inteligência artificial é ela ser o nosso copiloto. E é um problema muito grande se a gente põe o copiloto para pilotar. O copiloto ele é ótimo para ficar como copiloto. Então, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, do motivo pelo qual existe e de como utilizar essa inteligência artificial para potencializar
o meu atendimento, o meu trabalho, o meu emprego, a minha empresa, e não substituir, porque provavelmente, se eu substituir, eu vou perder qualidade. Então, esse também é um ponto que a gente precisa entender melhor, né? A perda de qualidade ou a potencialidade da personalização e do atendimento que eu posso promover. Perfeito. Aula, aula, aula. Sensacional, cara. Sensacional. Parabéns. Muito bom, muito bom. Eu vou, de novo, no contraponto do tiozão do rolê. Não vou soltar aquela piada do pavê, mas é quase isso. Há um tempo atrás, mais ou menos ali, você falou que em 2014 você estava começando a estudar um pouco isso, né? No começo do bate-papo, aí você falou em 2014. Em 2014, eu estava fazendo um curso na Allianz, um curso da Fundação Dom Cabral. E lá, conversando, infelizmente não lembro o nome de quem foi o responsável ali pela parte pedagógica do curso, mas foi maravilhoso. Ele disse assim para mim, ele falou: Marcos, o ser humano, com o passar dos anos, ele perdeu a habilidade de coser. Aí eu pensei comigo, que raios seria coser? Aí ele me explicou, ele falou, lá no tempo do Homem das Cavernas, o homem ficava em volta do fogo, e aí estava arrumando ali a roupinha dele. Desculpa pela pausa aí, que rolou uma tosse aqui, quem sabe faz ao vivo. E aí ele estava lá em volta do fogo, conversando, ele estava cozendo enquanto ele arrumava a sua roupa, isso passou para a caverna, foi indo. E aí aí cada coisa foi acontecendo, tecnológica, inventar a televisão, que eu gosto um pouco, adiantei bastante, né? Teve a luz nessa história, eu já comecei no meio da conversa. Depois, principalmente o celular. E com o celular, ele tem a capacidade de te trazer muito próximo de quem está longe e te afastar de quem está perto, né? E você falou sobre a história do copiloto. Eu te fiz uma pergunta, eu falei assim, isso volta? Na sua visão, não, ainda irá adiante. Mas na questão, principalmente do convívio social, será que está sendo pensada alguma coisa nessas questões que melhore? Porque, não sei a opinião de vocês, gostaria de saber, piorou muito, porque a tecnologia potencializou muitas coisas, mas a capacidade de coser, a capacidade de bater um papo, aquela resenha, aquela coisa que o homem gosta muito depois de jogar bola, isso a gente percebe que aos poucos está se perdendo. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Vocês sabem quando que muda esse mundo todo a partir aí do celular que vocês trouxeram? 2010, gente. Muitos pesquisadores ali contemporâneos colocam 2010, que foi a data de inauguração do iPad, né? Por que essa data? Porque foi o primeiro aparelho feito, né, criado para rodar aplicativos. Então, se vocês pegarem os gráficos de aplicativos gerados, vocês vão ver que vai começar em 2008, mais ou menos começam alguns. 2010 tem um grande boom ali só vinculados ao sistema iOS ali da Apple. E daí, quando você vê 2014, 2015, já tem um monte de aplicativos e parece que hoje em dia a gente não pode viver sem aplicativo, seja aplicativo de banco, aplicativo de comida, aplicativo de transporte, aplicativo de aplicativos, né? De tudo que a gente pode se imaginar. E como isso se refaz na nossa vida cotidiana, né? Eu acho que a grande pergunta é essa. A gente não pode desconsiderar também que vivemos em ondas e fluxos. Então, a gente já tem uma onda ali de pessoas comprando dump phones, né? Com celulares burros, que não tenha tanta tecnologia, que justamente ele sirva para comunicação e tudo mais. E como isso tudo é muito novo, a gente está falando num mundo de aplicativos que tem ali 14 anos, considerando 2010 para cá, a gente ainda precisa aprender a lidar com esse uso, com esse excesso de produtividade
que os aplicativos têm impulsionado a gente também, e ter esses momentos de pausa, de conversa, conversar na calçada, conversar com um amigo ali, parar tudo, deixar o celular de lado e focar. Eu acho que é um movimento, sim, que vai acontecer para isso se normalizar, né? Porque quando vem uma onda, a onda chega arrastando muita gente, muita coisa, e a gente vive a onda ali sem prestar atenção no que está acontecendo e nas consequências disso, mas daí quando a onda passa um pouco, a gente para, a gente começa a entender, não, ó, eu ganho muita coisa, mas eu estou perdendo aqui, eu estou perdendo ali, e daí a gente vai, né, tentando se normalizar, tentando reviver e readaptar também momentos e situações, né? Perfeito, perfeito. Bruno, você falou, né, que você tinha mais uma. Faça a sua mais uma, porque aquele tempo combinado com o nosso convidado está se esgotando. A gente tenta ser informativo e não cansativo, né? Então, eu tenho uma teoria que reunião com mais de 40 minutos você não produz, e live com mais de 1 hora você também para de produzir. Eu prefiro te chamar, quem está vendo aqui fala assim, poxa, ele tinha tanto para dizer ainda, não tem problema. Episódio 2 com o Cazzucas, mas do que se tornar cansativo para você, porque a gente está explorando bastante a tua capacidade oratória, que por sinal é muito boa. Eu que tenho a mania de achar que todo mundo que é muito tecnológico acaba se fechando um pouco na questão da comunicação. Você sai um pouco desse... Sai um pouco não, né? Sai muito desse estereótipo, você gosta de falar e fala com muita propriedade. Bruno, estamos caminhando ali para a reta final, daqui a pouco eu já vou perguntar como é que segue, como é que não segue, então faz a sua pergunta, que eu sei que tem mais umas 10 aí, mas você tem direito a mais uma. Não, então, Marcão, mas na verdade, aquela hora eu tinha falado até brincando que eu tinha mais uma pro Cazzucas não se desesperar. Mas eu acho, de verdade, né, que cabe um episódio 2 em breve. E, Cazzucas, eu acho que assim, na verdade, eu acho que tá bem dentro do que a gente falou, né, e do que você acabou de perguntar também, Marcão, sobre né, você ficar preso ali na tecnologia. Só estava lembrando de uma situação em que eu perdi o meu celular, cara, por um curto período de tempo, e a minha preocupação maior foi ali, falando, cara, pô, o que eu faço agora? Porque o meu cartão tá ali, meu documento com foto tá ali, o ingresso no show que eu vou amanhã tá ali, tá tudo ali. Então é uma tendência, né? Pegando até o que o Cazzucas falou agora do dumb phone, né? Que de fato você consegue sair um pouco disso, porque é uma dependência, né, Cazzucas? Nesse ponto, né, a gente estava falando disso, mas querendo ou não, você tem coisas ali que são comodidades tão já naturais, né, no nosso dia a dia, que é difícil, né, de você abrir mão, assim. E aí eu vou fazer o quê, né? Vou chegar ali naquele momento que eu perdi o celular, achei depois, tá, gente? Mas vou fazer o quê? Falar, caramba, pô, eu devia ter um celular que não tem nada disso, pô, pegar, levar tudo na mão mesmo. Querendo ou não, né? É uma coisa que você consegue concentrar tudo ali dentro e, como eu falei, recursos que você, né, precisa usar também, mas também, né, ficar ligado a essas mudanças. Certamente ainda vem muita coisa por aí, né, Caso? Mais direta, então, para fechar. Você acha que daqui a 5 anos e daqui a 15 a gente vai estar em lugares muito diferentes do que a gente está hoje? Olha, futurologia para mim é complicado, tá? Mas... No termo da tecnologia, da inteligência artificial, não é visão de futuro, não. Se a gente for pensar, né, que a gente está gerando cada vez mais dados, e a inteligência artificial vem dos dados que a gente gera, então 5 anos de dados gerados na quantidade de 7 bilhões de pessoas no mundo que vem acontecendo, a gente vai ter um banco de dados, no mínimo a gente vai ter um banco de dados aí bem maior e bem mais interessante para entender ali as potencialidades e as possibilidades que a gente pode gerar. Imagina daqui 15 anos, né? Porque daí ainda vem a computação quântica
que tende aí a revolucionar aí muita coisa em termos de velocidade, em termos de processamento, em termos de modo de vida que vai acabar impactando. Aí já tem uma cordinha para puxar. Você falou 7 bilhões de pessoas, cuja metade disso é de indiano e chinês, né? Que você quer resolver a superpopulação do mundo, muda a China e a Índia de planeta, que a Terra fica desabitada, né? Mas quantas pessoas realmente, percentual, óbvio que eu não quero que você me diga, mas mais por uma questão de reflexão, tem realmente acesso à tecnologia? Porque você tem uma exclusão digital absurda nesse momento. E quando você falar na quântica, vai ser mais ainda. Se você for pensar o Brasil, um país, a gente sabe, nós somos um país de terceiro mundo. Quantas e quantas pessoas não têm acesso à internet dentro de casa? Em torno que é aquela de 50%. Quanto? Em torno de 50% da população brasileira é excluído digitalmente. Só que o que acontece, né? Pensando em termos ali de futuro, a gente vê que 80% a 90% dos jovens têm acesso, ou seja, daqui a um tempo a tendência é que se tenha acessos, justamente por causa disso que a gente falou, né? Para o mercado é interessante que a gente tenha acesso, porque a gente gera mais dados, a gente gera persona, a gente gera possibilidades de compra. Então, há uma tendência as pessoas terem acesso por esses motivos, né? Não pelo motivo de as pessoas vão ter acesso ao conhecimento ou vão usar bem, porque uma coisa é você ter acesso, outra coisa é você usufruir bem do acesso que você tem. Então, vale uma discussão nesse sentido, mas a tendência, de fato, é que a gente alcance os números, alcance uma porcentagem de acessos cada vez maior. Essa conversa tem um segundo episódio, com certeza. Bruno, então, para acompanhar você, Gabriel, melhor dizendo Cazucas, que eu não estou bravo com você, pelo contrário, estou muito grato. Para acompanhar você, você é um cara de tecnologia que gosta de rede social ou você não está muito chegado nisso? Porque eu já vi os dois. Eu gosto. Instagram e LinkedIn é Gabriel Cazucas. Gabriel Cazucas no LinkedIn e no Instagram, vocês me encontram lá. Perfeito, perfeito. E lá se vê o quê? Muita coisa profissional ou também tem aquele momento mais tranquilo que você vai bater uma janta e gosta de mostrar o que você está comendo, aquele momento influencer? No LinkedIn é mais profissional, então eu escrevo alguns artigos, eu procuro ali um tempo de escrita, de trazer reflexões, de trazer ações. E no Instagram a gente tem um pouquinho de tudo, né? Eu compartilho muita coisa do que eu faço no dia a dia, tanto para termos profissionais, quanto para lazer, viagens e esse outro processo ali que a gente vive. Perfeito, perfeito. Bom, só posso te agradecer, só podemos te agradecer. Você, empresário, recebeu hoje uma aula, acima de tudo, de tecnologia. Muito obrigado, Cazucas, pelo teu tempo, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Tenho certeza que quem está vendo vai ser impactado, vai gerar reflexão e espero que você que esteja vendo, que já tenha curtido e se inscrito no canal, falou assim, já acabou? Já acabou, porque em breve, quando o Gabriel tiver uma janela, nós iremos convidá-lo para fazer um segundo episódio. Esse foi mais um episódio do Você Empresário. Obrigado, pessoal.